Olá, me chamo Ana Beatriz, sou do curso de Segurança do Trabalho, da turma 313, e vou falar sobre a biografia de Machado de Assis. Machado de Assis foi um escritor brasileiro com o maior nome da literatura brasileira, nascido entre 1839 a 1908. Foi casado com Carolina Augusta. O autor Machado de Assis, no tempo, foi narrado pela primeira pessoa, no caso Nogueira, contando acontecimentos que tiveram lugar do passado. Não se sabe que idade o narrador tem no momento em que escreve, apenas que já é adulto e continua se questionando sobre as intenções de Conceição naquela noite. A sua memória parece falhar em relação a vários detalhes do episódio, começando pela própria data, uma vez que refere que foi a véspera de Natal de 1861 ou 1862. O espaço foi a ação a decorrer do Rio de Janeiro, lugar onde estava situada a corte. Tudo que nos é narrado acontece em casa de Menezes, mais especificamente na sala. A descrição aponta para uma casa burguesa, decorada com sofás, poltronas e canapés, mas também 2 quadros de figuras femininas. Uma delas, Cleópatra, que parece conferir ao espaço um certo clima de lascívia, que contrasta com a suposta pureza de Conceição. A importância de Machado de Assis para o realismo na literatura brasileira foi que Machado de Assis criou romances que sondam a mente humana, expondo ao leitor a índole dos personagens. Mas a maior contribuição dele foi a criação da escola literária do Brasil, conhecida como realismo, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881. O realismo no Brasil tem como marco inicial a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, de Machado de Assis. O Brasil, durante o período de passagem do romantismo para o realismo, sofreu inúmeras mudanças na história econômica, política e social. As principais curiosidades de Machado de Assis contam histórias menos conhecidas e nada banais da sua vida pessoal e profissional. A origem humilde. O avô de Machado de Assis foi escravo em uma chácara no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, onde o escritor nasceu e foi batizado pela dona da casa, Maria José de Mendonça Barroso. Aliás, foi lá que ela aprendeu a ler. Livros traduzidos. Machado foi responsável por uma das principais traduções do conto O Corvo, de Edgar Allan Poe. O autor brasileiro falava francês. Alguns acreditam que ele aprendeu a língua com um padeiro e também traduziu Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo. Chefia na ABL. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e ocupou a cadeira 23 na época. A primeira cadeira foi designada a José de Alencar. Machado foi o primeiro presidente da instituição. Fama de bruxo. Foi apelidado pelos vizinhos bruxo do Cosme Velho, pois teriam queimado cartas em um caldeirão em sua casa que ficava na rua Cosme Velho. O apelido, entretanto, só pegou quando o poeta Carlos Drummond de Andrade fez o poema A um Bruxo com Amor, que revelaria o escritor. Diagnóstico precoce. Em seu livro Anjo Rafael, Machado de Assis previu a existência da doença mental Folie à Deux, delírio a dois em português, antes dela ser descrita. A obra conta a história de uma filha que é contagiada pela loucura do pai, enlouquecendo também. Anos depois da publicação, o mal foi descoberto por pesquisadores, como se não bastasse. O brasileiro também descobriu a cura para a doença: afastar a pessoa saudável de quem tem um problema mental. Boa tarde, professora. Meu nome é Carla Bianca de Oliveira Santos. Eu faço parte da turma 213, curso técnico de segurança do trabalho, e eu resolvi escolher o critério 2 de finalidade comunicativa do conto de Missão do Galo, de Machado de Assis.
Finalidade comunicativa. Machado de Assis, no seu próprio estilo, contrapõe sagrado e profano, vontade e proibição, desejo carnal e compromisso moral de forma primorosa. Foram essas circunstâncias que o levaram a escrever um conto simples e o diálogo entre dois personagens bastante significativos. O narrador e protagonista Nogueira decide ficar no Rio de Janeiro para ver a Missa do Galo, celebração católica que ocorre na véspera do Natal. E em cima dessa situação, toda uma história é construída. Permitiu que todos enxergassem sob o olhar de Nogueira uma figura diferente da imagem dada na época sobre a mulher. Seu objetivo foi escrever um conto de leitura fácil e profunda, onde se é possível mergulhar em um encantamento. Todas as informações dadas são sutilmente estendidas às críticas e características da própria escrita do autor. Como em todas as suas obras, é preciso observar cada conflito enfrentado pelos personagens. São traços do autor que mantêm a mente dos leitores atentas aos sinais e detalhes que, como em todos os seus contos, escondem sempre duplos sentidos. Conceição tinha uma imagem igual a qualquer outra mulher de seu tempo, já que na época todas as mulheres eram dependentes de seus maridos. Então, como visão social, o conto pode ter sido pensado para essas mulheres, além de abrir os olhos de jovens que formariam uma próxima geração evoluída, ou para qualquer pessoa com visão literária mais abrangente, para se permitir conhecer uma nova faceta da beleza feminina. O protagonista é um jovem estudioso e educado. O que nos foi apresentado mostrou que é uma pessoa simples, porém com bastante conhecimento. A situação apresentada mostrou uma cena de bastante tensão sexual entre esse mesmo jovem e uma mulher casada de 30 anos. Mulher esta que vivia provavelmente uma vida muito infeliz. Então pode-se dizer que o interlocutor apresentava o papel de nos mostrar um outro olhar sobre aquela mulher, que antes apagada e monótona, mostrou outra face mais viva e cheia de sonhos, que até então se mantinha oculta pela máscara de esposa perfeita e mulher simpática apenas. Oi, eu me chamo Graziele, eu tenho 15 anos e a questão que eu fiquei foi o critério 3. Bom, o conto ele é narrado em primeira pessoa por Nogueira, que relembra quando era um jovem de 17 anos que tinha ido ao Rio de Janeiro para estudar e que foi hospedado na casa do escravidão Menezes, que era viúva de sua prima. O enredo da história seria quando seu Nogueira tem 17 anos e mora na casa do escravidão Menezes para estudar. Naquele ano, prolongou sua estada no coste do Rio de Janeiro, a fim de assistir à Missa do Galo, apesar das férias já terem iniciado. O escravidão Menezes, mesmo casado com Dona Conceição, uma santa segundo o narrador, mantinha um caso extraconjugal com uma mulher separada do marido. Na casa, todos sabiam, inclusive sua esposa. Uma vez por semana, Menezes encontrava-se com sua amante. A noite de Natal foi uma dessas ocasiões. O adultério declarado do marido de Conceição propicia condições para que ela apropria e deseje também prevariar. Assim, acontece o encontro premeditado por ela, ao que tudo indica com o jovem Nogueira. Enquanto isso, em casa esperava a hora da Missa do Galo. Nogueira conta no final que, no ano seguinte, o escravidão Menezes morreu de apoplexia, quanto a Conceição casou-se novamente logo depois com escrevente juramentado do marido. Os personagens são Nogueira, que era o narrador e protagonista da Missa do Galo, e também um jovem estudante tímido, que possui um claro desejo por Conceição. Outro personagem seria o Menezes, que era viúvo da sua prima Nogueira, casado com Conceição. Só que ele a trai toda semana, usando como desculpas a sua ida para os teatros do Rio. Acaba por morrer de apoplexia. Tinha também a Conceição, que era a esposa do Menezes, uma mulher empoderada e considerada santa, mas ao longo do conto se mostra uma mulher que deseja outro homem. O espaço físico e social que se passa no conto é uma casa burguesa, decorada com sofás, poltronas e canapés, mas também 2 quadros de figuras femininas. Uma delas, Cleopatra, que parecem conferir ao espaço de um certo clima de lascívia.
que contrasta com a suposta pureza de Conceição. O tempo cronológico não é explícito no conto, pois mostra que o narrador tem um momento em que ele fala que já é adulto e continua questionando sobre as intenções de Conceição naquela noite. A sua memória parece falhar em relação aos vários detalhes do episódio, começando pela própria data, que uma vez refere-se que foi na véspera de Natal de 1861 e 1862. E por último, as vozes enunciativas, que são as dos próprios personagens, visto que o conto é narrado em primeira pessoa. Boa tarde, professora. Meu nome é Daiane Jacira Reis Silva e turma 203, Técnico de Segurança do Trabalho, e eu escolhi o critério 4. Bom, a relação entre o homem e a mulher. Um homem, como todos viram, é o Nogueira, que era um jovem estudioso, tímido e solitário que ocupava o seu tempo com livros, poucas relações e alguns passeios. É evidente sua atração pela mulher de Menezes, mas também a sua inexperiência, o que leva a não saber como agir perante a proximidade subir entre ambos. Dividido entre o medo de desrespeitar a Conceição e o desejo que sente por ela, Nogueira se revela confuso acerca dos acontecimentos daquela noite, não chegando a nunca saber as verdadeiras intenções da mulher. Já a mulher, a Conceição, era conhecida como a Santa, alguém com um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. Consciente das traições do marido, aparece aproveitar a noite da missa do galo e a ausência de Menezes para aproximar de Nogueira, o adolescente que estava hospedado em sua casa. No dia seguinte, o seu comportamento volta ao habitual, como se o encontro e a intimidade de noite anterior nunca tivesse acontecido. Depois da morte do marido, Conceição volta a casar. Enquanto Nogueira lia Dom Quixote e esperava a hora de ir da missa, Conceição apareceu na sala e se sentou de frente para ele e perguntou: "Você gosta de romances?" A questão aparentemente inocente poderia carregar um significado oculto, probabilidade que vai aparecendo cada vez mais forte com o desenrolar da conversa. Começaram por falar de livros e os assuntos foram sucedendo de forma um pouco aleatória, como se o que importasse realmente fosse continuar ali, juntos, e o diálogo funcionasse apenas como uma desculpa para partilhar aquele momento de intimidade. Quando o narrador se empolgava e falava mais alto, ela logo dizia: "Mais baixo, mamãe pode acordar", confirmando o clima de secretismo e de algum perigo que corriam, pois não seria apropriado de uma mulher casada estar conversando com um jovem àquelas horas da noite. Apesar de sua inexperiência e invisível confusão acerca de que estava acontecendo, Nogueira reparou que Conceição não tirava os olhos dele e que de vez em quando passava as línguas pelos beiços para umedecê-los, nos gestos insinuantes que ele não conseguia ignorar. Através da narração, percebemos que o olhar de Nogueira estava também fixado na mulher de Menezes, atento a cada movimento, admirando cada detalhe, o balanço do seu corpo ao andar, os seus braços até o bico das chinelas. Possível metáfora para os seus seios, se antes o rosto de Conceição era mediano, nem bonito, nem feio, subitamente ficou linda, ele ficou lindíssima. Assistimos à transformação de Conceição aos olhos do Nogueira, que deixou de vê-la como santa e passou a encará-la quanto uma mulher sensual e provocante que fazia esquecer a missa e a igreja. O encontro foi interrompido pelo vizinho que bateu no vidro da janela, chamando Nogueira para a missa do galo. Já na igreja, o narrador não conseguia esquecer que tinha vivido. A figura da Conceição interpôs-se mais de uma vez entre mim e o padre. No dia seguinte, ela agiu normalmente, natural, benigna, sem nada que fizesse lembrar a conversação da véspera, como se nada daquilo tivesse sido real. Olá, meu nome é Samuel Duarte Gonçalves, eu sou da turma 313 do curso técnico de segurança do trabalho e vou apresentar sobre o critério 5. A Missa do Galo tem como tema a noite de Natal, em uma família, numa época onde a cultura estrangeira não estava difundida no Brasil do século XIX. Por exemplo, não haviam árvores de Natal, trocas de presentes ou mesmo a ceia com aquele peru recheado. Pode-se perceber uma leitura simples, mas que faz você pensar em diferentes formas de como cada acontecimento foi realizado, sendo que cada leitor tem sua própria
maneira de interpretar os acontecimentos do conto. Este livro é muito relevante, pois faz com que os leitores pensem e os leva a apreciarem a cultura brasileira do século XIX.